Olá, galerinha do terceiro ano, aqui quem vos fala é o professor George, o tio Gel, tranquilo? Vamos estar hoje com o componente de matemática, trazendo para vocês mais um conteúdo da nossa aula de número 11, que tem como seguinte tema, significado de medida e unidade de medida, tranquilo? Então vamos trabalhar com vocês esse conteúdo, mas antes disso, vamos estar resolvendo o nosso desafio, é isso mesmo, nosso desafio que ficou da aula passada, para estarmos trazendo hoje a resolução, tranquilo? Então você que nos acompanhou na aula 10, então vai estar aí acompanhando mais esse desafio, construído por Chaminézinho, que chamou você para o desafio, tranquilo? Vamos lá, olha só. Das figuras geométricas espaciais abaixo, faça um X naquela que não podemos planificar, não é? Então, todas as figuras que a gente trabalhou na aula passada, nós fizemos a planificação, mas teve uma que não podemos, não é? Que não fizemos e não pode ser feita justamente a planificação dela. A gente fez justamente a do cubo, não é? Onde a gente fez a planificação, mostrou os lados, não é? Fizemos a abertura dele e foi mostrado. Fizemos também do bloco retangular, onde colocamos no plano e mostramos os lados que foram justamente construídos com relação a essa planificação. Da pirâmide, não é? Fizemos do cone, mostramos justamente essa planificação feita e realizada, e foi tudo muito prático, muito fácil, né? Então vocês guardaram aí na mente com relação a toda a construção feita com essa planificação. Então isso é muito bom quando nós temos e visualizamos, não é? Quando colocamos no plano todas essas figuras espaciais. Isso facilita muito o nosso dia a dia na construção das atividades, não é? Quando estamos visualizando, quando estamos resolvendo, quando estamos trazendo, não é? Para o nosso momento de resolução, é sempre bom quando nós fazemos essa visualização dessas planificações. Então é muito bom quando a gente tem em mente já essa formação de como a gente planifica essas figuras, tranquilo? O cilindro, da mesma forma, quando nós fizemos a abertura, não é? A planificação dele, vocês visualizaram, então fica realmente assim prático quando a gente faz essa planificação, mostrando, não é? Esse lado plano dessas figuras espaciais. Mas vamos estar mostrando, dentro daquilo que foi pedido do desafio, aquela que não se pode planificar, né? Que não podemos fazer a planificação desta figura. E aí, convidou papai para o desafio? Convidou mamãe para o desafio? Qual foi a resolução? Qual foi o tipo, não é? Qual foi a resposta que chegaram? Será que vovô também não saberia dizer? Será que vovó não trabalhou com esse conteúdo também? Trouxe para vocês aí, construindo junto com a família, né? É sempre bom quando a família está aí participando, se envolvendo na formação, não é? Então é muito bom quando a gente acompanha, assiste às nossas aulas com a família reunida aí na sala. Isso é muito bom quando a criança está aí sentindo esse apoio familiar na hora de construir esse conhecimento, tranquilo? E aí, você, qual foi a figura que você identificou que ela não pode ser planificada? Será que foi o cubo? E aí, será que foi o bloco retangular? Será que foi o cone? Será que foi a pirâmide? Será que foi o cilindro ou foi a esfera? Agora nós vamos estar mostrando para vocês qual foi esta figura. Olha aí, olha, quem colocou como sendo a esfera está de parabéns. Isso é muito bom quando você visualiza, quando você traz esse conceito, quando você traz toda essa forma, né, de aprendizagem, mostrando todo o seu conteúdo aprendido. Tranquilo? Então, pessoal, quem realizou, quem foi até o final, quem realmente tentou fazer, está de parabéns pelo desafio, tranquilo? Você que não assistiu a nossa aula número 10, vai lá, entra no site, vê aí, pesquisa lá, visualiza lá no YouTube, procura lá pela Escola em Casa, aula de matemática número 10, você vai estar encontrando justamente esse conteúdo que vai estar construindo também para vocês, tranquilidade? Vamos lá para a nossa aula de número 11, tratando sobre as medidas, né? Identificando. Estamos aí, olha só. Você sabe o que é medida? Como seria o mundo sem a unidade de medida? Como seria, né? Então a gente sempre trabalha com esse questionamento. Como estaríamos nós? Como seríamos vivermos se não soubéssemos, tivéssemos noção do que era a medida, como estava sendo essa medida, o que faríamos da nossa vida? A medida veio justamente padronizar a nossa forma de medir. Tudo isso a gente observa que facilita naquela construção desse conteúdo para o nosso dia a dia, nosso cotidiano. Tranquilo? Olha só,
Medir é comparar objetos. Então, quando eu faço essa medição, quando eu comparo esses objetos, eu estou medindo, eu estou fazendo justamente essa comparação entre um e outro, a medida um do outro. Então, quando eu faço essa medição, eu estou comparando objetos do meu dia a dia, do meu cotidiano, daquilo que está ao meu redor, não é? Olha só. Unidade de medida são padrões de comparações de objeto, ou comparação do objeto. Então é importante quando eu faço essa comparação e crio justamente esse padrão dentro da minha diferenciação um do outro. Então quando eu faço essa comparação, não é, dentro do padrão que me é colocado, eu estou fazendo justamente colocando a minha unidade de medida em ação. Tranquilo, pessoal? Olha só, termômetro. Termômetro é um instrumento para medir a temperatura. Então nós temos aí, olha, esse instrumento que facilita na hora de estarmos medindo, né, se alteramos a nossa temperatura, a temperatura do nosso corpo, temos aí o termômetro que faz essa medição. Então é importante quando a gente faz o uso desses elementos dentro do nosso cotidiano, tranquilo? Temos também aí a balança. A balança é um instrumento para medir a massa de coisas e de pessoas. Então isso facilita quando nós queremos realmente visualizar, não é, o peso, não é, a medida de massa de cada um, tanto dos objetos como de pessoas, não é, animais também, né, se faz a medição. Então a gente utiliza justamente a balança para fazermos essa medição. Tranquilo? Temos aí, olha, a régua. A régua serve para medir coisas pequenas que estão ali justamente no nosso cotidiano, dentro da sala de aula, uma folha de papel, medir o tamanho de uma caneta, o tamanho de um lápis, não é? As figuras que estão ali dentro do livro, no livro, que são colocadas no livro, podemos fazer também a medição. Alguns traços que são feitos também numa folha, nós podemos também estar medindo, não é? Através da régua. Então facilita muito esse contexto no nosso dia a dia. Utilizamos também a fita métrica, né? Serve para medir tecidos e pequenas partes do corpo. Então, quando a costureira está ali, né, fazendo a medição do tecido, quando está fazendo a medição do nosso corpo com relação ao tamanho que vai ser utilizado por aquele tecido, então é sempre bom utilizar a fita métrica, porque ela faz o contorno do corpo, ela facilita, né? Ela tem essa flexibilidade na hora de medir. Então é sempre bom quando usamos o instrumento certo para ocasiões certas, e tudo isso nos ajuda a chegarmos ao denominador comum com relação àquilo que é proposto para encontrarmos. Tranquilo? Então, a fita métrica ajuda muito na hora de medir pequenas partes do corpo e também tecidos, ok? Temos também a trena, não é? Serve para medir grandes e pequenos espaços e é muito utilizado na construção civil. Então a gente observa muito, né, os pedreiros aí da sua casa, né? Se você fez a construção recentemente, papai e mamãe deve ter em casa também, não é? Que às vezes usa para medir uma janela, para medir uma porta, para medir um balcão, não é? A mesa, vai colocar um espaço em um determinado, vai colocar um objeto em um determinado lugar, não é? Então faz aquela medição antecipadamente para ver se cabe, né? Se realmente se coloca, se vai dar para encaixar em determinados ambientes. Então a fita métrica, a trena ajuda muito nesta hora. Então, nós observamos que é muito utilizado, geralmente se tem em casa, né? É muito comum para quem trabalha na construção civil, é muito útil para os pedreiros, não é? Para os mestres de obras, não é? Então é importante quando esse instrumento está sendo utilizado pela pessoa certa, na ocasião certa, tudo isso ajuda na hora da sua medição, tranquilo? E ajuda muito também no nosso dia a dia, quando queremos medir determinados espaços em nossa casa, ok? Temos também aí, ó, copos e colheres, que são muito utilizados para medir alimentos nas receitas culinárias. Então, na hora da medição, né, papai, mamãe, quem cozinha aí, quem faz o bolo, quem faz justamente as medidas, né, na hora de estar fazendo aí, separando aquele bolinho, não é, aquela massa da pizza. Então, são elementos que a gente se utiliza muito, são os copos, são as xícaras, são justamente os talheres, né? Então, as colheres e o copo é muito utilizado para medir justamente a quantidade de líquido que vai ser utilizado, não é? As xícaras também são utilizadas também para medir o quantitativo, né, que vai ser colocado. A colher na hora de medir para dar aquela quantidade de fermento, não é? Então é importante quando a gente utiliza esses instrumentos também que nos ajuda, não é? Facilita na hora que estamos ali realizando as tarefas com relação à culinária. Então, mamãe se utiliza muito bem, né? Que você sabe aí como mamãe cozinha bem, né? Quando trabalha, papai também, tem muitos papais aí que também são bons cozinheiros, né? Então, quando eles fazem a utilização, que prepara aquelas massas, aqueles bolos, né?
tudo isso nos ajuda a estar fazendo a medição desses alimentos no nosso dia a dia. Então ajuda muito na hora de estarmos fazendo a medição de alimentos nas receitas culinárias. Tranquilo, pessoal? Com o avanço da tecnologia, outros instrumentos de medição começaram a aparecer. Então, a evolução, não é? A gente observa que com a tecnologia, com esse avanço, nos ajudou. A tecnologia nos ajuda muito no nosso dia a dia, não é? Então, é muito bom quando a gente tem esse acesso a essa tecnologia, quando fazemos o uso adequado dessa tecnologia, quando a tecnologia realmente trabalha ao nosso lado. Então, tudo isso facilita a nossa vivência na hora de medirmos outras e determinadas situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E vamos estar mostrando a vocês justamente essa questão. Outros instrumentos que nos auxiliam através da tecnologia, que facilitam o nosso dia a dia. Olha só, temos aí, olha, o medidor de pressão. Então, o que é que podemos trazer com relação a esse medidor de pressão? Serve para medir a pressão arterial. Então, às vezes, não temos aquele acesso direto, todo momento estamos nos hospitais, numa farmácia fazendo a medição. Então, a tecnologia facilitou para nós esse medidor de pressão. Então, é uma forma de utilizarmos em nossa casa, onde ali estamos medindo, quem tem problema de pressão, quem precisa estar sempre medindo diariamente, em instante, às vezes sofre aquelas alterações, então é sempre bom ter um em casa. Então isso a tecnologia facilitou para a gente, o avanço da tecnologia nos ajuda muito com relação a essa medição. Então o medidor de pressão é um dos instrumentos que a tecnologia facilitou para nós. Temos também aí, olha, o medidor de glicose, que serve para medir a glicemia, o nível de açúcar no sangue. Então, aqueles também, que têm diabetes, que está aí com nível de açúcar elevado, é sempre importante estar sempre medindo. Então, às vezes, os médicos pedem, para estar medindo pela manhã, medindo à tarde, após a alimentação. Então, é sempre bom ter o acesso, perto de você, em casa. Isso ajuda muito, para não ter que estar indo no hospital, estar indo na farmácia, e também a aquisição às vezes é muito difícil de se ter, devido à rotatividade. Então é sempre bom ter em casa, ajuda muito, facilita de uma forma rápida para a gente fazer essa medição. Então acordou de manhã, dependendo do que o médico trabalhou com relação à receita, se faz de manhã, depois do almoço, depois do café, depois do jantar. Tudo isso depois da caminhada, após o exercício, sempre dentro daquilo que foi determinado pelos médicos. A gente observa que também nos ajuda muito esse medidor de glicose, aferindo, medindo o nível de açúcar no nosso sangue. Tranquilo? Temos também aí o relógio, Se nós observarmos aí, quem sabe aí, se você estiver assistindo na sala, se estiver assistindo na cozinha, tem sempre um relógio de parede, no quarto, Ninguém quer perder a hora, todo mundo quer estar aí atualizado com a hora, Se não tiver no pulso, está na parede, no quarto, em todos os ambientes da casa. Geralmente tem pessoas que em todos os ambientes colocam um relógio de parede, que é para justamente não estar perdendo a hora. Então, também são instrumentos que facilitam, que medem, que faz com que nós visualizemos a questão da utilização desse tempo. Então, o relógio serve para medir a noção do tempo em dias, horas, minutos e segundos. Então, eu consigo identificar, na medida que o relógio vai estar passando as horas, ele não para, o tempo não para, Às vezes, quando falta a pilha, o relógio para, mas o tempo não para. Então, vai estar sempre medindo, sempre visualizando. Então, é importante nós sabermos usarmos, sabermos utilizarmos da maneira correta para não perdermos a hora, não perdermos os minutos e às vezes aquele momento de estarmos tomando o medicamento, chegando numa reunião, saindo de nossas casas, atendendo a necessidade. Então o relógio nos ajuda muito a estarmos observando isso. E temos também, olha, o calendário. Esse faz a contagem do tempo em dias, meses e anos, ou em semanas, O ano já é apresentado na hora que são colocados no calendário. Então, nós observamos que quando ele traz justamente essa concepção do dia, dos meses e das semanas, a gente visualiza dentro do calendário, de janeiro a dezembro, os meses, Então, tudo trabalhado ali com relação para facilitar a medição desses elementos, dias, meses e semanas. Tranquilo? E, pessoal, estamos aí, Vamos para a nossa atividade de fixação, que vai justamente trabalhar esse conteúdo, mostrar para vocês como vai ajudar
quando você estiver realizando as atividades tanto do livro quanto do caderno passado pelo professor. Então essas atividades vão ajudar muito na hora de vocês resolverem, tranquilo? Chaminézinho aí mostrando para vocês as atividades de fixação, tranquilo? Qual instrumento de medida usamos para medir pequenos objetos? Então temos aí, olha, 3 objetos aqui que são mostrados para vocês. Aí, ó, nós temos a balança, a letra A, temos a letra B, o relógio, e temos a letra C, a régua. Então, a grande pergunta, qual instrumento de medida usamos para medir pequenos objetos? Será que é a balança? Não é? Será que é o relógio? Ou quando estamos medindo ali, ó, um pedaço de folha de papel, quando estamos medindo um traço que fazemos na folha, né? Uma caneta. Então, são elementos pequenos que também fazemos a medida e a medição desses elementos que nós citamos anteriormente. E aí? Olha aí, ó, quem colocou régua está de parabéns. Então já conseguiu identificar de que esse instrumento de medição facilita muito para encontrarmos a medida de pequenos objetos. Tranquilo? Então, parabéns a você. Vamos para mais uma atividade. Qual instrumento de medida usamos para medir o tempo? Olha aí, vamos agora mostrar o tempo. Então, trabalhamos com as figuras, visualizamos aquelas que mostram justamente o que marca o mês, que marca as semanas. Temos também aquele que marca o peso, não é? A medida da glicose, tudo isso foi mostrado. Mas a grande pergunta é, qual instrumento de medida usamos para medir o tempo? E qual seria? A letra A diz a régua. Será que é a régua que ela nos ajuda a estarmos encontrando ou medindo o tempo? Será que é a régua? Será que é a balança? Será que a balança nos ajuda a estarmos medindo o tempo? Será que é a balança? Olhe. Ou será o relógio? E aí? Pergunta papai, pergunta mamãe, pergunta aí ao coleguinha, ao irmãozinho, faz essa dinâmica aí em casa para ver se eles também sabem. Com certeza eles sabem, mas ele quer ver se você já aprendeu esse conteúdo, ok? Então quem respondeu, pessoal, o relógio, tá de parabéns, tranquilo? Então, para nós medirmos o tempo, é utilizado justamente o relógio, tranquilo? Então, parabéns, vamos para outra atividade. Olha aí, ó. Qual instrumento de medida usamos para medir a pressão arterial, a pressão do sangue no nosso corpo? E aí, será que é o termômetro? Opa! Eita, professor, eu sei a definição do termômetro, é para medir outra coisa. Epa, mas a gente está perguntando sobre a pressão do sangue. É o termômetro? Será que é o medidor de pressão? Ou será a fita métrica? Aí, a fita métrica não. Então, quem respondeu aí é o medidor de pressão, está de parabéns. Tranquilo? Então, pessoal, quando nós visualizamos, entendemos de que os instrumentos que são utilizados para medir, para aferir, para justamente trazer uma concepção de leitura daquilo que fazemos para encontrarmos o resultado, é justamente o que facilita no nosso dia a dia todos esses elementos. Tranquilo? Então, estão de parabéns quem colocou aí o medidor de pressão. Outra aqui, ó, que a gente trouxe, olha, qual instrumento de medida usamos para medir a temperatura? Agora é um outro elemento. Então, qual desses instrumentos aqui que nós temos usamos para medir a temperatura? Temos aí a letra A, o medidor de pressão. Será que ele serve para medir a temperatura? Será que a fita métrica, olha, a fita métrica eu boto aqui e ela mede a pressão. E aí? Mede a temperatura. É a fita métrica? Ou será o termômetro? E aí? Já perguntou? Aí, quem está junto de você? Papai, mamãe? Pergunta a ele aí. Com certeza eles já sabem. Agora eles querem que você responda. Então, quem respondeu o termômetro está de parabéns. Tranquilo, pessoal? Então, é muito bom identificarmos cada elemento responsável por uma medição. Tranquilo? Pessoal, finalizamos mais uma aula para o conhecimento, né, apropriado que trouxemos para vocês. Mas vamos estar aí, ó, deixando para a realização do nosso desafio. Então, o desafio no arraial do Chaminézinho. É isso mesmo, Chaminézinho no seu arraial, chamando você para esse desafio, tranquilo? Então, nós temos aí, olha, o desafio lançado no arraial do Chaminézinho. Qual instrumento de medida usamos para a contagem do tempo? Então, qual é a unidade? Qual é o instrumento que usamos para medir a contagem do tempo? Será a trena? Será o calendário? Ou será o termômetro? Então, pessoal, fica aí o desafio para vocês. Até a próxima.
Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.